Filipenses capítulo 3, versículo 13. Bom dia a todos. Meu nome é Carlos Alberto Silva Ferreira e nós estamos no Querido da Paz para mais um encontro, para mais uma palestra, para mais uma oportunidade de refletirmos quem nós somos, o que nós queremos, para onde vamos e da onde estamos vindo. Hoje, principalmente, vamos falar um pouquinho de passado, falar um pouco de história, a nossa história. Compartilhe. A nossa reflexão vai começar a partir do texto de Paulo, sua carta aos Filipenses, capítulo 3, versículo 13. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-los alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. O apóstolo São Paulo aqui, ele está fazendo uma reflexão no seu ministério, diante das confrontações, dos questionamentos, das oposições. Ele então precisa se colocar de forma pessoal, o que é algo bastante raro nas Escrituras. Mas ele vai falar da vida dele, ele vai falar da história dele. No capítulo 3, logo no comecinho, ele vai dizer, ele vai pôr as suas credenciais, ele vai dizer: eu sou nascido de uma família de hebreus. Em algumas traduções, inclusive, ele coloca algo especial, que ele era falante do hebraico. Hoje nós sabemos que muitos judeus, israelitas, que muitos perderam, ao longo do tempo, perdeu o contato com a língua materna. E foram sendo construídas outras formas de falar, outros idiomas. Até mesmo a Bíblia, uma parte da Bíblia que não foi escrita em hebraico, foi escrita em aramaico, isso já no Antigo Testamento. Então o texto nos informa, em alguma tradução, que ele era um falante de língua hebraica. Ele era de uma tribo específica de Israel, tribo de Benjamim. Ele fala que foi circuncidado ao 8º dia. Ele fala que ele foi seguidor das normas da lei e de forma irrepreensível, irreprimível. Então ele vem contando a sua história e no momento ele diz assim: mas eu precisei jogar tudo isso fora, perder tudo isso para responder ao meu chamado, à minha vocação em Cristo Jesus. Então, isso se complementa com outros textos do próprio apóstolo Paulo. Apesar de ter todas essas credenciais e todas essas vantagens humanas, ele era, por exemplo, nós sabemos por outros textos dele, que ele era, por exemplo, cidadão romano. Então era um homem de família abastada, era um homem intelectual, era um homem de conhecimento, era um homem de privilégios. Mas quando ele resolveu aceitar o chamado do Cristo, tudo isso perde o seu valor. Ele que havia sido contra a justiça irreprimível, ele fala: fui perseguidor da comunidade messiânica, ou seja, eu persegui a igreja, eu matei gente, eu fui assassino. E logo depois ele passou a ser perseguido, a sofrer perseguição e perder todas as coisas que antes eram vantajosas. Ele vai fazendo a reflexão da sua própria vida, da sua própria história, e chega no momento que eu li o texto, no capítulo 3, no mesmo capítulo, ele chega nesse momento que ele diz: mas eu esqueço das coisas que já passaram. As coisas que para trás ficam, eu coloco no esquecimento para poder seguir adiante, para continuar a minha jornada e a minha caminhada para frente e para cima, buscando a perfeição. Usando outros textos dele dizendo: buscando alcançar a estatura de varão perfeito. Então o que ele fez para poder continuar a jornada para frente e para cima? O que é necessário fazer? Qual é o exemplo dele que nós hoje podemos usar e devemos usar se quisermos avançarmos? Esquecer das coisas que para trás ficam.
é necessário fazer um trabalho de elaboração, de esquecer as coisas que para trás ficam. Nós precisamos aprender a esquecer as coisas que para trás ficam. Mas antes de esquecer, eu preciso tornar essas coisas passado. Eu preciso colocá-las atrás. Há um texto, inclusive, há uma tradução, inclusive, que coloca essa palavra não como esquecimento, mas diz assim, em algumas traduções, prescindindo das coisas que para trás ficam. Ou seja, o que é prescindir? É abrir mão. Não tem a ver necessariamente com não lembrar. Paulo não está falando de ter amnésia, seria um absurdo ele acabar de contar a sua própria história. Ele, inclusive, fazer uma remissão, uma regressão, uma volta de suas lembranças antes do seu nascimento, porque a nossa história, ela começa antes de nós nascermos. Nós temos por trás de nós temos uma cultura, nós temos uma sociedade que nos envolve, que nos cerca. A gente, por exemplo, não escolhe o idioma que vai falar. Nós sermos inseridos dentro de um contexto falante de um idioma que nós vamos simplesmente reproduzir. A história dos nossos pais, ela tem, querendo nós ou não, ela tem impacto sobre nossas vidas. A nossa história, ela às vezes começa muito antes do nosso nascimento. Algumas centenas de anos atrás, já nem sei que chega a centenas, mas alguns anos atrás, nós tínhamos no Brasil a figura da escravidão. A escravidão do negro, isso no Brasil. E o homem que nascia negro, eu, por exemplo, sou um negro de sangue. Se houvesse a escravidão, eu seria aprisionado, seria obrigado, né? Aquela escravidão naqueles modelos do branco é superior e o negro é inferior, é subhumano. Eu seria forçado a trabalhar, seria submetido a uma condição que eu não escolhi, ia fazer parte da minha história, da minha natureza, da minha personalidade. Obviamente que com o ideal de liberdade, com o ideal de poder ser autônomo, ter autonomia e decidir minha própria vida. Porque, como diz a Carta dos Direitos Humanos, pelo menos em teoria lá na Carta dos Direitos Humanos, diz que todos os homens nascem iguais. Mas ainda hoje, infelizmente, ainda hoje, você encontra mesmo dentro da etnia negra, você encontra, poucas pessoas ainda têm esse ranço, ainda encontra sentimentos de inferioridade. E pessoas que, como a minha avó dizia, não, eu sou mulata, mas eu vou casar com um homem branco para poder melhorar, clarear a família. Ou seja, um preconceito internalizado, um sentimento de inferioridade que foi ensinado pelo meio que ela nasceu. Isso é só um exemplo de como o meio tem poder e força sobre nós. Nós já nascemos já portador de uma história. A gente já vem ao mundo com uma carga sobre nossas vidas. O apóstolo Paulo sabia disso, e ele vai dizer, eu tenho e quero avançar, mas antes eu analiso, eu olho, vejo tudo isso e abro mão daquilo que não me serve. Há coisas que eu preciso colocar para trás e prescindir delas, mas há outras que eu não posso. E é o próprio Deus muitas vezes chama as pessoas à lembrança. Israel, quantas vezes Deus falou assim, analise a sua história, analise a sua libertação, olha lá para o deserto. Você vai ver, Deus falando com Israel, você vai ver que apesar de todas as lutas e as dificuldades, os pés de vocês não incharam, as sandálias de vocês não arrebentaram, a roupa de vocês não ficaram rotas. As dificuldades, isso Deus falando para Israel, as dificuldades eram apenas aparentes, porque vocês não passaram necessidade.
porque eu sustentei vocês durante todos aqueles anos no deserto. Olha para trás, olha para a sua história, e você vai descobrir isso. Olhar para o passado é importante, analisar a nossa história é importante. Isso é tão importante que todas as culturas analisam o seu processo histórico. No Brasil nós estudamos história mundial e história do Brasil. Porque qual é a finalidade dessa ciência? E outras ligadas a ela, a arqueologia, né, e muitas outras. Qual é a finalidade disso? Porque ainda hoje um homem como nós, um homem do século XXI, dentro das faculdades, das universidades, entre os cientistas, por que ainda nós estudamos história? Porque nós só podemos entender quem nós somos hoje, se nós analisarmos o processo de quem nós fomos ontem. E quando a gente entende quem nós somos, nós podemos então construir a nossa jornada, o nosso futuro. Podemos escolher para onde nós queremos ir. Ontem, eu fazendo uma palestra para vocês, citei o filósofo existencialista Sartre, que dizia: eu não posso escolher o que fizeram comigo lá atrás, mas eu posso escolher o que eu vou fazer com isso, com esse material. Tem uma escolha minha. E ainda usando a filosofia existencialista, nós somos aquilo que nós escolhemos, o que nos define. Não é, inclusive, não é a nossa história. A nossa história vai nos ajudar a entender o que nós nos tornamos, quem nós somos. Mas o que vai me definir é a escolha que eu faço a partir dessa análise e dessa compreensão. Então eu preciso fazer essa análise. Eu preciso estar aberto à minha própria história. Se eu não conseguir analisar a minha história, se eu não conseguir ver o meu passado, eu estou condenado a não ter um futuro. Eu estou condenado a repetir as mesmas coisas, a repetição constante das mesmas coisas. Aliás, isso para nós, como nós sempre falamos, é a própria definição de insanidade. Insanidade, vamos lá, insanidade é repetir todas as coisas que dão resultados diferentes. Insanidade é repetir as mesmas coisas esperando resultados diferentes. E ficamos presos, correndo atrás do próprio rabo. Já viu esse exemplo? Aquele cachorrinho, né? Eu não sei se eu já disse mais de uma vez, o cachorrinho tentando pegar o rabo. E fica rodando, porque ele não alcança o rabo, não tem a cauda, não é tão longa, ele acaba. E se alcançasse, ele ia se morder, ele ia se machucar. Nós fazemos isso pela nossa incapacidade ou dificuldade de refletir em quem nós somos e o que nós de fato queremos. A psicologia dinâmica, ou como alguns conhecem, como psicanálise, é uma das que mais coloca e põe a importância de se analisar o passado. E é claro que em psicanálise, principalmente, esse processo é longo, é demorado. O indivíduo deita em um divã ou num sofá e ali ele fica falando das suas coisas, da sua história, da sua vida, e é um processo de autoanálise. E muitas vezes, coisa que ele vai falando porque ele sabe, mas não sabe que sabe, o analista percebe e devolve para ele, para que ele possa analisar aquilo mais uma vez. Vocês entenderam? Deito no sofá e começa a falar, e vou falando, e aí eu vou tendo contato com muitas coisas, e muitas vezes o analisando ele diz engraçado. Esse engraçado é porque ele começa a descobrir coisas que ele já sabia. Ele sabia, mas não sabia que sabia. Outras vezes ele fala coisas sem perceber do que está falando. Aí o analista pega aquela fala e devolve para ele. Olha só, o processo de iluminação, pega isso de novo. Olha isso aí de novo. Só que às vezes esse processo é doloroso, é difícil. Se já é difícil sendo acompanhado por um profissional, imagina nós aqui que trabalhamos. Nós que trabalhamos contando apenas com ajuda apenas. Olha só, o advérbio que eu coloquei. Contando apenas, eu estou reenfatizando esse advérbio, contando apenas com a ajuda do Todo-Poderoso ou do seu poder superior. Citando mais uma vez o Salmo 19, versículo 12, Davi fazendo uma oração ao seu poder superior.
quem pode entender as suas próprias complicações, as suas próprias mazelas, os seus próprios erros, a sua própria tolice. Expurga-me tu aquelas coisas que me estão encobertas, ocultas, inconscientes. Não é que usei o advérbio apenas porque, do ponto de vista científico, isso não tem nenhum valor. Do ponto de vista acadêmico, da psicologia principalmente, isso não tem nenhum valor. Tem mais valor do ponto de vista da psiquiatria. Hoje a psiquiatria mundial e até mesmo a psiquiatria do Brasil reconhece que é importante a inserção da espiritualidade para que o indivíduo, para que o homem alcance a sanidade. Não é apenas a espiritualidade, preste atenção, não é apenas, é aí que eu vou dizer, né, por que eu usei o advérbio apenas, não é apenas, nós precisamos de outras coisas. E muitas vezes precisamos de uma medicação, não é sempre, mas às vezes precisamos de uma medicação. Muitas vezes precisamos ser ouvidos por um profissional, ou por uma pessoa habilitada para ouvir. Porque um outro erro, e um erro grosseiro, é achar eu tenho Deus e Deus sozinho vai resolver todos os meus problemas. É contrariar a natureza do próprio Deus que nos fez seres de contato, seres de relacionamento e seres de troca. Nós precisamos uns dos outros. Eu preciso do médico, do psicólogo, do padeiro, do mecânico de carro, do mecânico de refrigeração. Somos seres de troca, de contato, e nós precisamos uns dos outros. E obviamente que esse ser supremo que nós acreditamos, para aqueles que acreditam, esse ser supremo, ele nos ajuda também a encontrar as outras coisas necessárias ao nosso crescimento. Mas a pessoa em divã, em análise, muitas vezes ela faz o que nós chamamos de resistência. O que é a resistência? O material quer fluir, mas o indivíduo volta a guardar aquela informação. Ele volta a jogar aquela informação para o inconsciente e faz isso sem ter consciência. O processo de repressão, de resistência, é um processo inconsciente. A pessoa não diz, agora eu vou reprimir esse material que está me incomodando, eu vou reprimir essa lembrança que eu fui abusado na infância, eu vou esconder essa lembrança que eu fui espancado, que eu fui humilhado, que eu fui enganado, ou esconder coisas que eu fiz de errado e me sinto muito mal com isso, ou esconder sentimentos que eu tive e acho completamente inapropriado. Há uma frase que eu costumo repetir sempre: nós, como seres humanos, podemos sentir qualquer coisa. Sentimento, só o sentimento não é pecado. Nós, como seres humanos, somos capazes de sentir qualquer coisa. Eu posso ter raiva. Uma pessoa me provoca e eu fico com muita raiva daquela pessoa ao ponto de desejar matá-la. Houve crime? Quando diz o juiz houve crime? Eu cheguei a pegar a arma e limpei a arma, eu vou matar aquele desgraçado, né? Aquele cara que fica falando mal da minha palestra. Você não, tá? Eu vou matar, preparei a arma, mas aí depois eu mudei de ideia. Aquele sentimento se esvaiu, eu coloquei a arma de lado. Houve crime? Não. Não há crime. Só se eu tentasse. A tentativa já é crime. Mas eu não tentei, eu desisti. Há pecado? Também não. Só existe pecado se você exercitar a sua escolha. Deus fala para você, cara, tira isso no teu coração. Abre mão dessa emoção, abre mão desse sentimento e você diz, eu não vou abrir, não! Eu vou querer matar, mesmo sem fazer nada. Há pecado? Sim, por quê? Porque você foi desobediente, porque você teve a oportunidade de exercer uma escolha e você fez a escolha errada. Então o sentimento sozinho por si só, ele não é pecado. É pecado quando você descobre que aquele sentimento, aquela emoção não é conveniente. Aquilo não é adequado à sua vida.
A sua nova natureza em Cristo. Aliás, 2 Coríntios 17 nos diz isso. Quem está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram e tudo se fez novo. Aí você é uma nova pessoa em Cristo, você não tem mais raiva. Você não tem vontade, às vezes, de pegar no pescoço de alguém. Não tem? Claro que tem. Porque a velha natureza, a antiga natureza, continua coexistindo juntas, no mesmo espaço, com a nova natureza. Mas aí Deus fala ao seu coração, caralho, irmão, esse sentimento. Perdoa. Aí você, puxa, está difícil, Deus, está difícil, mas eu quero perdoar. E quero tirar esses dedos de mim. Eu escolho fazer o que é certo. Houve pecado? Não, não houve arrependimento. O que nos define são as nossas escolhas. Agora, muitas vezes eu não consigo fazer a escolha certa. Porque na minha história tem humilhação, na minha história tem perdas, na minha história tem dor, tem abuso. E eu não curei isso, eu não resolvi isso. Isso me prende, me aprisiona. Eu não sou capaz de fazer as escolhas certas porque eu estou preso ao passado. Quando eu estava contando para vocês a história de um rapaz que teve aqui no QG da Paz, não vou dizer o nome, nem onde mora, nem a idade, não vou dar nenhuma dica, apenas contar a história em si. Esse rapaz era filho de um homem alcoolista. E esse homem alcoolista deixou de beber quando ele tinha mais ou menos 20 e poucos anos. E é esse homem que bebia, ele decidiu fazer aquilo que ele não havia feito no passado. Ele decidiu amar os filhos, beijar os filhos, colocar no colo, proteger, levar para médico, trocar as fraldas. Só que os caras já tinham a família, os filhos já tinham, né, próximo de 18, 20 e por aí afora. E esse rapaz, vendo aquele pai tão próximo, tão ajudador, tão amoroso, ele foi regredindo, e se tornou como criança diante daquele pai. Criança que começa a dar problema. E aí, regredindo emocionalmente, em contato com outras pessoas, ele perdeu o senso crítico e começou a usar drogas. Começou a usar drogas e se tornou dependente. Aí se tornou um filho problema. E obviamente um filho problema que esse pai então agora quis abraçar, quis socorrer, quis ajudar de todas as formas. E o problema não era resolvido. Quanto mais o pai protegia, quanto mais o pai acolhia, mais ele entrava na dependência química. Chegando no QG da Paz, ele falou, vou embora, água fria eu não suporto. Banho gelado no inverno. Se você ainda não viu, você ainda vai ver isso aqui, né? Um banho bem gostoso, geladinho. Não vai sentir também. Vou embora. Mas nesse vai, foi ficando, já foi trabalhando, ele foi aceitando isso. E aí ele parou um momento para analisar a sua história. Por que eu sou desse jeito? Por que eu não consigo, com uma família que me ama, com uma família que me protege, com uma família que me dá tudo, com uma família que me ajuda, por que eu não consigo? Aí vem uma mistura. Primeiro momento, um pai que ele tinha ressentimento e agora não conseguia admitir a mágoa do pai. Daquele pai anterior à mudança. Do pai alcoolista que ainda estava internalizado dentro dele. As pessoas morrem, as pessoas viajam para o Japão, as pessoas vão para um outro planeta, mas aquilo que elas fizeram com a gente continua internalizado. Se a gente não conseguir botar essa pessoa para fora, se a gente não conseguir perdoá-la e não conseguir lá botar para trás, a memória pode apagá-la. A memória é consciente, mas a memória inconsciente está lá, a informação. E essa informação lá guardadinha afeta a minha vida. Em primeiro lugar, ele precisava conversar com esse pai, não o pai de hoje, de 2019, de 2018, de 2017, de 2015, mas o pai de 1900 e antigamente, chegar para esse pai, você me maltratou, você fez coisa errada com a minha mãe, você deixou a gente passar necessidade. Ele precisava conversar com esse pai que já não existia mais no mundo externo, mas existia no mundo interior. Aliás, emocionalmente não existe passado nem presente,
nem futuro. É por isso que no sonho essas coisas se misturam. Nós somos adultos e estamos morando na casa da nossa infância. Emocionalmente não existe diferença entre passado, presente e futuro. E emocionalmente uma coisa que eu não resolvi não é passado, é presente, me afeta. A regressão, que a gente sempre fala para vocês, o mecanismo de defesa chamado regressão, é isso. Eu volto a me comportar como padrões de comportamento que já passaram, que já foram. Quando eu digo não às vezes para alguns internos, para alguns residentes, não, isso não pode acontecer. E o indivíduo sai desse jeito assim, ó. Eu vou fazer para a câmera também poder entender o que eu estou falando. Sai assim, ó. Fazendo beicinho, pisando grosso, encolhendo o ombro. Aquele indivíduo naquele momento está regredido. Emocionalmente ele voltou ao passado. Ou o passado se fez presente. Eu só posso prescindir de alguma coisa que eu tenho consciência e conscientemente eu escolhi colocar para trás. O pior conselho que alguém pode dar, quando você vai falar o problema, é falar: esquece isso. Quando você esquece alguma coisa sem resolver, é a mesma coisa que pegar uma ferida infeccionada e passar a agulha por cima. O que vai acontecer? O seu pé vai necrosar, vai apodrecer. Não podemos esquecer aquelas coisas que ainda não foram devidamente resolvidas, aquelas coisas que eu não liberei todos os sentimentos envolvidos nela. Coloca uma pessoa no seu imaginário, coloca uma pessoa numa cadeira e fala para ela, coloca para fora. Quantas vezes foi necessário? E depois perdoa. Há alguns vídeos desse mesmo canal do YouTube sobre o perdão. Aproveita que a gente está falando de perdão, vai lá e assiste essas palestras. Ah, mas eu não tenho, na minha memória não tem ninguém, eu estou aqui no QG da Paz, e não, minha vida foi maravilhosa, eu tive uma infância muito boa, perfeita, eu já perdoei. Se você já perdoou, por que a sua vida ainda está travada? Você só perdoou intelectualmente. Perdão é um processo, perdão demora, perdão é trabalhoso, perdão é difícil, perdão é doloroso. Perdão é um processo de arrancar de você, de tirar de você todos os sentimentos negativos em relação a uma pessoa ou em relação a uma determinada coisa. Mas eu estou aqui, não estou sentindo nada, estou ouvindo essa palestra. Aliás, não gostaria nem de estar ouvindo essa palestra. Uma vez eu fui fazer um tipo de palestra sobre essa, no culto. Que geralmente as pessoas vão ali para ouvir várias coisas, não para ouvir falar essas coisas, mas eu sou psicólogo. E essas coisas ficam fluindo dentro de mim. Eu fui falar essa coisa ali, levantou a mão e falou: poxa, irmão Carlos, não dá para falar outro assunto não, está todo mundo tão bem aqui, né? Está todo mundo tão bem, vai trazer lembrança de coisas ruins do passado. E teve uma vez que eu decidi não falar. Eu falei assim: meu Deus, aí não foi a mulher que falou, não foi uma outra pessoa que falou, foi eu. No começo do culto eu vi uma senhora chorando, porque tinha perdido o filho recentemente chorando. Eu falei: caramba, eu vou falar de cura interior, nada. Já tem uma pessoa chorando, vou ficar na minha. E aí veio uma outra palavra, eu decidi dar uma outra palavra, daqui a pouco eu levanto uma outra pessoa: irmãos, precisamos perdoar. Porque quando Deus quer falar, se você não for o canal, se você não for o instrumento, se você se acovardar, Ele vai usar uma outra pessoa. Então, talvez você esteja aqui pensando, talvez esteja distraído, pensando em outras coisas, justamente para não analisar a sua própria história, porque no fundo dói. Todos nós, sem exceção, todos nós, em maior ou menor grau, temos feridas, temos dores, temos coisas não resolvidas. A questão é: isso afeta a minha vida hoje? Se você está vivendo bem, você está feliz, você está produzindo. Freud colocava, e eu concordo em parte com ele, uma boa grande parte, é o seguinte: se você tem um relacionamento onde você é feliz, ser feliz naquele relacionamento, você, ao encontro aquela pessoa, há um prazer muito grande. Ele dizia: se você goza, há o gozo com essa pessoa.
Se você é produtivo, se você trabalha, se você é produtivo, se você sustenta pessoas, se a sua vida é produtiva, e se você tem filhos, essa terceira coisa é que hoje a gente está podendo repensar isso, né? Que você pode ter filhos de diversas maneiras, não necessariamente filho biológico. Você pode ter filho na fé, você pode ter filho de uma instituição que você ajuda, crianças que você ajuda, de velhinhos que você ampara. Você pode adotar filhos, mas ele colocava a necessidade nossa humana de reprodução. Então, se você é uma pessoa que já é útil, é feliz, não há necessidade de terapia, nem de ficar fazendo essa análise. Por que eu sou desse jeito? Simplesmente vai viver. Mas se você, seja onde estiver, no QG da Paz ou em outro lugar, que você sente que a sua vida ainda não é aquilo que você espera, que ainda lhe falta alguma coisa, está na hora de colocar em prática aquilo que você está ouvindo nessa manhã, ou em qualquer outro horário daqueles que nos ouvem à distância. Há algumas coisas que nós podemos fazer, coisas simples. Pega um pedaço de papel, faz uma linha nela, coloca alguns anos ali e começa a pensar. Mas eu estou tão bem, né? Não estou nem sentindo nada, logo agora que eu estou bem, eu tenho que fazer isso. Se você quiser crescer, isso dá trabalho. Se você quiser crescer, você tem que mexer em feridas que estão esquecidas, que estão apagadas. Faz a reta, coloca lá uns pontinhos, bota ano, começa a pensar: o que eu fiz nessa época? O que aconteceu na minha família? O que eu estava fazendo? Como eu era? Muitas pessoas têm muita dificuldade disso. São pessoas que esquecem a sua infância. Eu não lembro de nada. Não lembra porque apagaram. Mas a pessoa sabe, só não sabe que sabe. Essas informações, elas não vão embora nunca. Afeta a sua vida, mesmo que você não tenha consciência disso. Uma outra coisa que você pode fazer, vai ver fotos. Vai ver fotos antigas. Perca tempo, passa uma tarde, passa um dia olhando fotos, experimentando os sentimentos que essas fotos te evocam. Não passe nenhuma foto sem antes explorar todos os sentimentos, descobrir aqueles que são dolorosos e conseguir perdoar. Mais uma vez, assista a palestra sobre o perdão. Vai visitar os lugares que você já viveu, já morou. Vai em lugares antigos, onde você visitava uma avó, um tio. Se você quiser crescer e estudar, trabalho. Existe uma forma mais fácil: paga uma terapia. Se você pagar uma terapia, isso se torna mais fácil. Você só vai em um lugar, uma ou duas vezes na semana. Mas se você não tem o tempo, os recursos, e se você, como nós aqui no QG da Paz, contamos com a ajuda do poder superior, faça essa oração aí. Faça como Davi. Já falei o Salmo 19:12, repeti o Salmo 139, quando ele diz assim: sonda-me, poder superior. Conhece o meu coração, conhece a minha mente, vê aquilo em mim que não está me fazendo bem, e me guia pelo caminho eterno. Outra coisa, às vezes você se acha que está bem. Não, eu estou bem, eu estou feliz. Eu não preciso mexer com nada. Que passado de nada. Às vezes você acha que está bem, mas à sua volta há um monte de pessoas infelizes e insatisfeitas. E você não consegue enxergar isso. Faça terapia para ter relações melhores. Provavelmente você é egoísta, é egocêntrico. Provavelmente você não ouve as pessoas, não vê o sofrimento à sua volta. Provavelmente, se você não tomar cuidado, isso não é certeza, mas provavelmente você vai morrer sozinho. Chega uma hora que ninguém vai te suportar mais. Faça uma escolha de mudar, de ser uma pessoa melhor. Às vezes, precisamos abrir mão do passado, prescindir dele por completo. Na Bíblia é uma história que Deus tira um homem de uma cidade e fala assim para ele: olha só, não olhe para trás. Até uma música, né? Uma música de criança que fala isso. A mulher de Ló, ela resolveu olhar para trás. Mas que olhar foi esse? Foi um olhar de análise?
Foi um olhar para descobrir o que precisava ser mudado no presente, para olhar aquilo que me fez mal lá e que eu preciso resolver. Foi esse olhar? Não, ele olhou com pena de deixar o seu passado, com pena de deixar a vida de pecado. Muitas vezes acontece com a gente precisa abrir mão de certas coisas, mas fica olhando para trás com saudosismo. Como fez o povo de Israel quando saiu da escravidão e encontrou dificuldade no deserto. Lá na escravidão que era bom, lá tinha melão, lá tinha cebola, lá tinha carne. E às vezes esquece do sofrimento. Mas lá também tinha chicote, tinha chibatada, tinha morte. Então nós precisamos achar esse equilíbrio. Olhar para trás é importante. Precisamos olhar como se faz dirigindo um carro. Olhar pelo retrovisor. Analisa o que vem de trás. Mas o caminho é para frente. Eu olho para trás como se estivesse dirigindo. Eu dirijo para frente e para cima. Mas para que não haja acidente no meu percurso, eu preciso dirigir olhando para trás. O bom motorista, ele não olha cegamente só para frente. Ele precisa estar olhando os seus retrovisores. Eu preciso adquirir esse hábito de olhar os retrovisores da minha existência. Resolver aquilo que precisa ser resolvido. Botar para fora, descarregar aquilo que precisa ser descarregado. Eu preciso aprender a perdoar. Eu preciso aprender a me perdoar. Sem o perdão, analisar o passado, colocar sentimento para fora, tudo isso faz parte do processo, que é selado, que é fechado com a capacidade de perdoar. E o perdão é justamente isso, quando eu preciso, quando eu abro mão de alguma coisa de verdade. É como se Paulo dissesse: quando eu analiso o meu passado, há certas coisas que eu preciso perdoar. E quando eu consigo fazer esse processo difícil, doloroso, demorado, mas quando eu alcanço, quando há o estado de mim, eu alcanço esse estado de perdão, aquilo que aconteceu lá atrás fica realmente lá atrás, virou realmente passado, porque não afeta mais o meu presente. Que o Todo-Poderoso, que o Eterno nos ajude, que o nosso poder superior, o poder como você o entende, ele te ajude. Faça essa oração. Essa oração é uma oração que ajuda muita gente em todo o mundo. A oração que Davi fez, que outros homens também fizeram. E ele é um ser que nos revela. Se nós permitirmos, precisa ter a nossa permissão, porque essa revelação é carregada de dor e sofrimento, mas não há crescimento, não há mudança de vida, não há transformação com uma certa dose de dor, para que a gente consiga trabalhar esse sentimento com isso, ser uma pessoa verdadeiramente nova. Amém. Amém.